Olá, sou Amanda Mendes, Champion Huawei e engenheira de energia aqui da Maser Solar. Hoje estou aqui para apresentar para vocês o workshop do Sol à Luna, onde a gente vai ensinar vocês a configurarem a bateria Luna da Huawei no app Fusion Solar, que é o mesmo app que a gente já utiliza para o monitoramento dos inversores da Huawei. Mas antes de passar essa parte da configuração da bateria Luna, eu queria mostrar para vocês que no YouTube oficial da Huawei nós temos um vídeo onde ensina a instalar a bateria Luna, tá? Esse vídeo ele já está em português e ele mostra desde a abertura da caixa até todas as conexões da bateria, né? Sempre lembrando para utilizar os acessórios originais que vêm junto com o produto, pois isso vai garantir o funcionamento correto da bateria Luna. Também, né, lembrando de sempre olhar no manual do produto para ver todas as indicações, principalmente do local de onde pode instalar a bateria. Também quero mostrar para vocês que no YouTube oficial da HDT nós temos uma playlist chamada HDT Class. Nessa playlist, então, a gente tem vários vídeos ensinando algumas configurações do Huawei, tá? E um vídeo muito importante para nós é o do comissionamento de inversores Huawei, tá? Aqui ensina a botar esse inversor, né, a funcionar efetivamente e para a gente ter o acesso no monitoramento no Fusion Solar. Quando a gente vai instalar a bateria, se é num inversor que já está lá na instalação, já está instalado, já está comissionado, a gente precisa refazer esse comissionamento para que a bateria também fique online nesse sistema, tá? E se é um inversor que você está instalando pela primeira vez já com kit de bateria, a gente pode fazer esse comissionamento junto. Então, no ato que a gente for comissionar o inversor, a gente já vai comissionar a bateria também. Então, o comissionamento da bateria não difere muito do comissionamento que a gente já está acostumado a fazer nos inversores Huawei, né? Então, a gente vai entrar no app do Fusion Solar com a conta de instalador, vai entrar na parte de serviços, comissionamento, né? Tem que ativar o Wi-Fi ali, porque agora a gente vai entrar efetivamente no Wi-Fi do inversor, tá? Então a gente clica ali em ler, vamos ler a lateral do inversor, onde tem aquele QR Code, e vamos conectar no Wi-Fi do inversor, tá? Neste momento, então, a gente vai abrir a tela, né, para vocês colocarem a senha de vocês de instaladores. Se não tiver, pode colocar a senha padrão, né? Sempre importante anotar, para toda vez que vocês entrarem nesse inversor, vocês vão precisar colocar essa senha. Caso vocês tenham esquecido a senha, também tem lá no YouTube da HDT, no HDT Class, como refazer essa senha, tá? Com isso, a gente entra na parte de configurações rápidas, vai colocar a BNT NBR certinho, automaticamente ele já vai pesquisar todos os itens Huawei que a gente tem pendurado nesse inversor e já vai ver a bateria, fica ali como armazenamento de energia, tá? Se tiver o otimizador, também vai aparecer nessa parte. Medidor de energia, dongle, qualquer outro equipamento que tenha da Huawei, ele já vai pesquisar automaticamente e aparecer aqui para vocês. Então a gente avança, né? Vai aparecer ali as configurações básicas. Vocês vão decidir qual configuração vocês querem na bateria, se é autoconsumo máximo, se é o tow, se é fornecido para a rede. Depois de configurar como vocês querem que a bateria atue, a gente vai colocar efetivamente o Wi-Fi do cliente, né? E a senha para poder, então, o inversor começar a se comunicar e começar a mandar as informações de geração de energia da bateria para o app do Fusion Solar, tá? Importante, né? Esperar ali um pouquinho, pode ser que no início do comissionamento peçam alguma atualização de firmware. Sempre importante deixar todas as atualizações em dia, tá? Porque elas são feitas para garantir o funcionamento correto, né, do equipamento. Então vamos aguardar ali alguns segundinhos, tá? Para conectar efetivamente ao Wi-Fi do cliente. Depois de conectado,
apertar seguinte, então ali ele já demonstra que está tanto no Wi-Fi do cliente quanto no domínio da Huawei, e a partir desse momento está conectado e você já vai conseguir visualizar a bateria, né? Clicar em finalizar, então vai ficar tudo verdinho e a nossa bateria vai estar comissionada. Simples assim. Dentro do inversor a gente ainda pode dar uma olhadinha, né, no monitoramento ali do dispositivo, a gente pode dar uma olhadinha na curva de potência, tudo isso ainda sem sair do Wi-Fi do inversor, mas todas essas informações, a partir do momento que ele tiver comissionado, vocês também terão acesso pelo Fusion Solar. Na parte de manutenção, a gente consegue também ver, né, os equipamentos ali nos subdispositivos. Vocês conseguem ver que aqui nesse inversor a gente tinha uma bateria e um smart meter, né? E vocês conseguem ver o número de série desse conversor, dessa bateria, como que ela está configurada, tudo certinho pelo inversor mesmo. Então, a partir desse momento, você já consegue ver todas essas informações pelo app do Fusion Solar também. Então, né, após o comissionamento, quando a gente entrar tanto pelo app no celular do Fusion Solar quanto pela web, que é onde eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente vai ter acesso a todas as plantas que estão no nosso login de integrador, vocês vão ver que já vai estar online, né, essa bateria. Então, eu estou entrando aqui para mostrar para vocês. Ó, então a gente já está aqui com a bateria, dá para ver que ela está carregada, né, 100%. Se eu clico ali em cima dela, então vai me mostrar certinho aqui de novo, número de série do conversor, número de série de bateria, quanto que está o SOC dela, né, e todas as outras informações. Podem ver que ela está aqui em execução, que está verdinho. O nosso conversor também, ele está, né, em execução, ele já está com todas as configurações feitas. Então aqui a gente consegue ver se teve algum alarme, informação histórica, né, do uso dessa bateria. Consegue fazer algumas configurações também remota, né? Se a gente quiser mudar o modo de trabalho dela, depois dela estar online, é só vir aqui no Fusion Solar e alterar. Então, a partir do momento que a gente fez o comissionamento, toda a configuração dela a gente pode seguir diretamente pela web ou pelo app do Fusion Solar. Oi, pessoal, eu sou a Marcele. Esse é o nosso webinar do Sol Aluna. A Amanda ela mostrou as configurações usando o aplicativo Fusion Solar, né, e um pouco dos detalhes da instalação. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do aplicativo na versão web, que a gente utiliza bastante quando você tem o sistema já conectado. Então, para que você consiga enxergar no sistema de monitoramento, você precisa ter conectado o dispositivo à internet e feito essa etapa de comissionamento que a Amanda detalhou. E, posteriormente, quando você estiver no escritório ou quando você estiver fazendo o monitoramento do sistema, você pode acessar a versão web, que você também consegue visualizar dados em tempo real, e você consegue configurar o aplicativo, o seu dispositivo, por essa versão do Fusion. Então, vou compartilhar minha tela. Então, essa é a nossa tela inicial do aplicativo, que você acessa através desse link, é o ls5.huawei.com. Caso você deseje mais informações sobre as funções do Fusion Solar, principalmente da versão web, você pode acessar o nosso canal HDT Class, que tem um vídeo que explica passo a passo cada função dele. Então, aqui a gente consegue visualizar todos os dispositivos e plantas cadastrados na conta, né? Quando você possui mais de um acessório associado ao mesmo inversor,
você consegue visualizar ele clicando nessa setinha preta. Então, vai aparecer todos os dispositivos que estão associados à sua planta. Aqui, nesse caso, a gente possui uma bateria e um medidor bidirecional também da Huawei, tá? Então, esses são dispositivos que você vai utilizar na solução híbrida. Quando você clica na bateria, você consegue visualizar informações em tempo real desse dispositivo. Então, aqui a gente possui o módulo controlador, que é essa parte superior aqui. Ele vai identificar pelo número de série do seu dispositivo também. Cada dispositivo ele possui um número de série, então no controlador ele vai aparecer aqui também. Aqui a gente tem o módulo de bateria, né, de armazenamento, e perceba que nesse item eu consigo visualizar o SOC da bateria. O que é o SOC? Ele vai indicar a quantidade de carga que você tem nesse determinado instante. Como a gente está analisando ele em tempo real, nesse determinado instante, ele tem cerca de 94% da capacidade total de energia da sua bateria, certo? Então aqui você também consegue visualizar qual que é o modo de operação que a bateria está configurada. Nesse caso, ele está configurado como tempo de uso, né, ou time of use, que é aquele modo programável que você consegue definir um horário de carga e descarga. Aqui a capacidade nominal da sua bateria, né, que é a característica desse produto, ela é uma bateria com a capacidade de armazenamento de 5 kWh, e lembra que ela é uma bateria meio C. O que isso significa? Que ela leva cerca de 2 horas para descarregar essa capacidade total. Ela consegue descarregar por completo 5 kWh, porém, ela faz isso em um determinado período de tempo, que são características de bancos de bateria, certo? Aqui a tensão do seu barramento também. Aqui você vai ter informações, por exemplo, da versão do software que sua bateria se encontra, que é uma informação bastante importante quando você vai verificar, por exemplo, um problema. Quando você tem alguma questão ou quando ela está num software muito antigo, você precisa atualizar, você sempre precisa entender qual que é a versão de firmware da sua bateria. Aqui também ela vai mostrar a temperatura interna, né, do seu componente, que é um parâmetro interessante de você verificar. Aqui eu consigo verificar todos os alarmes relacionados à bateria, tanto no ativo quanto histórico, tá? Então, quando você vai buscar o alarme histórico, você só seleciona o período de tempo, vai aqui em OK e pesquisa. Nesse caso, não tem nenhum alarme relacionado a esse dispositivo, tá? A informação histórica, como a gente consegue visualizar dos inversores, né, que a gente aborda um pouco no vídeo, aqui você consegue verificar, por exemplo, os parâmetros específicos da sua bateria. Então, eu quero entender se a minha bateria, por exemplo, ela está fazendo o que eu programei para ela fazer, que nesse caso é o modo programável. Então, eu quero entender se quando eu programar uma carga, ela vai estar carregando certinho, ou quando eu programar uma descarga, ela vai descarregar. Então, para eu entender se ela está carregando ou descarregando, um item que eu posso verificar é o SOC da bateria, que ele é esse indicativo da quantidade de energia que ela tem em um determinado período. Perceba que ela vai diminuindo um pouquinho aqui, nesse caso. Outro ponto que você consegue verificar também, além do SOC, é essa capacidade de carregamento e descarregamento. Então, no caso, dá para ver que ela está descarregando bem pouquinho, como a gente verifica aqui no SOC, então está fazendo sentido o gráfico. E ela não está carregando, tá? Então, vamos verificar, só para a gente bater esses pontos,
a configuração da bateria. Então, nesse caso, aqui ela está configurada de duas formas. Esse sistema ele estava desligado, né? Então, a gente não vai ter os dados de todos os registros. Então, ela está programada para carregar das 11 às 15. Então, desse horário, ela vai ter que estar carregando. E das 8 às 11, você programa uma descarga. Então, nesse caso, foi como eles programaram a bateria. Mas, por exemplo, se eu quero uma aplicação só de backup, o que eu costumo fazer? Eu não quero que a minha bateria ela descarregue a não ser que a rede caia. Em hipótese alguma, eu quero que ela fique descarregando o tempo inteiro. Eu sempre quero garantir que ela vai possuir uma quantidade de carga específica. Então, o que você faz? Nesse cenário que você quer uma aplicação só de backup, você pode definir apenas um horário de carga, tá? Para você garantir que a sua bateria ela sempre tenha energia. E aí você consegue definir, por exemplo, os parâmetros. Você pode setar os horários, deixar o dia inteiro programado, que quando ela identificar que ela descarregou, por exemplo, por alguma queda de rede, né? Ela já vai carregar de novo. Ou você seta o período da noite, ou você seta. Mas nesse caso, você define apenas uma carga. E aí, nesse período de descarga, você exclui essa atividade, deixa apenas a carga selecionada. E nesse cenário, você vai habilitar, e aí você habilita no inversor, esse parâmetro aqui. Então, aqui nas configurações também, mas agora do seu inversor, tem um parâmetro que vai fazer com que a comutação seja automática. É claro que você vai precisar da sua backup box, mas nesse cenário, você vai habilitar esse parâmetro para que ela comute de forma automática. Então, é esse modo aqui, não conectado à rede, que é o modo off-grid. Se esse parâmetro estiver ativo, a sua bateria, no caso, ela vai entender que quando a rede cair, a backup box vai comutar e ele vai assumir o sistema. Então, para a aplicação de backup, essa é uma configuração que você pode fazer. Mas, por exemplo, Marcelo, eu quero configurar minha bateria para eu ter uma economia de energia. Eu quero utilizá-la como um backup também, porém, eu quero que quando a minha carga já não está sendo alimentada pelo solar totalmente, a bateria ela começa a descarregar. Então, eu posso definir esse modo aqui. Esse modo aqui a gente chama de autoconsumo, que é a utilização máxima de potência. No caso, ele vai priorizar a sua carga. Então, quando ele entender que o teu fotovoltaico já não está alimentando sua carga, a bateria entende que ela precisa começar a descarregar e, nesse momento, a bateria vai começar a alimentar sua carga. Então, você tem um período menor que a rede vai estar alimentando a carga quando o seu solar não está sendo suficiente. Nesse caso, você tem uma economia de energia. Então, ele é um modo automático. Ele vai entender que quando ele já não for suficiente, no caso, o que você está gerando, ele vai alimentar a sua carga, a bateria no caso. E como que esse modo carrega, Marcele? Esse modo carrega pelo excedente? Exatamente. Esse modo ele não carrega pela rede. O único modo que vai carregar pela rede é o modo tow, no caso. Esse modo, ele vai carregar pelo excedente que você gerou durante o dia. Então, por exemplo, você está lá trabalhando, né? Seu cliente está trabalhando durante o dia, o que normalmente acontece. Esse perfil, né, é bem comum na residência. E nesse cenário, o que acontece? O seu sistema solar ele vai carregar a bateria e aí você consegue utilizar
o que você produziu a mais no seu solar para alimentar a sua carga. Por isso que ele é o modo mais independente da rede, ele é o modo para te dar uma economia. Só que nesse cenário, se a bateria, por exemplo, se a rede cair em um momento em que você tem uma quantidade de carga que talvez não seja suficiente para alimentar a carga, aí a sua aplicação de backup ela, ela vai ser comprometida de alguma forma, né? Você vai alimentar só o que tiver naquele instante que cair. Então, nesse caso, quando você quer uma aplicação só para backup, você quer garantir com toda certeza que você vai fornecer energia para as cargas críticas ali que você definiu em um momento de queda, aí eu recomendo você utilizar outra configuração, que aí você sempre vai ter energia na sua bateria, beleza? Outro ponto. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns parâmetros, tá? Então você consegue definir aqui parametrização de, por exemplo, como eu comentei, essa bateria, como eu estou utilizando um único módulo de armazenamento, eu estou limitado à máxima energia de carga de 2,5, que é meio C. Então, é só metade por hora, tá? Então, nesse cenário, você consegue definir o parâmetro máximo. Então, o máximo que ela vai carregar durante a hora, 1 hora, tá? Seria 2,5. E descarga também, mas caso você queira que ela descarregue só uma parte, ou que ela carregue só uma parte, você consegue definir aqui, nesse parâmetro. Aqui você tem a capacidade da descarga, tá? No caso, esse parâmetro aqui, que é fim da descarga do SOC, é o valor em que você consegue definir o máximo de energia que sua bateria vai descarregar. Aqui é a taxa de descarga, ela vai descarregar, por exemplo, 2,5 por hora, mas aqui, por exemplo, quando ela chegar em 20% da carga, ela vai parar de descarregar. Então, também outro ponto, se você quiser utilizar a opção do autoconsumo para ter uma economia e setar uma taxa, né, no caso, um SOC. Se eu tenho, por exemplo, 5 quilowatts de módulo, quando eu chegar em 2,5, né, que seria 50%, eu vou parar de descarregar. Isso vai ser suficiente para alimentar minhas cargas? Você pode também, tá? Então, aqui também esse parâmetro ele vai te mostrar se você quer fornecer energia para a rede, por exemplo, em um instante em que você já fez o seguinte: você já alimentou a sua carga do cliente, no caso, já alimentou toda a carga. Aí, a sua bateria já está 100%. Você pode definir ainda se ela pode ou não fornecer energia para a rede. Beleza? Aqui o outro modo que a gente tem disponível, que é o totalmente fornecido à rede. Nesse caso, ao invés de priorizar a sua carga, você vai priorizar a injeção na rede, que é um caso, por exemplo, seria útil em um cenário seguinte. Você tem em alguns locais, né, até do Brasil, as concessionárias restringindo os horários aí para você injetar na rede, tá? E aí você forneceria, perdão. Nesse modo, no caso, ao invés de você priorizar, ele não é um modo programável, você não consegue definir o horário dele também. Ele também carrega pelo excedente, mas o que que é o diferencial? Todos os créditos que você gerar, o máximo possível de créditos que ele conseguir injetar na rede, ele vai. Então, é claro que você tem a limitação, por exemplo, do seu dispositivo, né, do seu inversor, que o máximo, no caso desse, de potência que ele vai fornecer é 4 quilowatts, porque ele é um inversor de 4, tá? Então, nesse cenário, esse modo basicamente ele visa injetar o máximo possível de energia
é dentro das limitações do seu sistema que você consegue, beleza? Então, vamos para o próximo aqui. Essa opção aqui é envio de terceiros. Em alguns casos, aí na residência não é tão comum, normalmente o controle é feito pelo inversor, mas você consegue fazer o controle por outro dispositivo aqui. Por exemplo, quando você tem um outro cenário com um controlador, né? Em sistemas maiores de armazenamento, é bem comum você ter um controlador, principalmente quando você tem uma outra fonte de energia, tá? Um gerador a diesel, por exemplo, num cenário totalmente off-grid, quando você não tem rede, no caso, para te fornecer, que você está num sistema totalmente isolado, é comum você ter geradores a diesel. E nesse cenário, como você tem duas fontes distintas de geração, no caso, né, que é o solar e o grupo gerador, você precisa de um controlador que vai fazer o controle dos dois dispositivos. Né? Normalmente a gente conhece isso como Energy Management System, ou EMS, né, na sigla. Então, ele é o sistema de gerenciamento que vai gerenciar quando você tem mais de uma fonte geradora aí, tá? Então, nesse cenário, você precisa desse dispositivo. E quem vai fazer o controle é, no caso, esse controlador. Normalmente, ele é um sistema controlador que faz esse controle e aí você consegue definir o modo de trabalho feito por esse dispositivo também. Aqui, você tem algumas opções, então se você quer forçar que a bateria carregue ou descarregue, você pode setar esse dispositivo, né, esse parâmetro. E aqui seria ele chama de peak shaving, né? O que é o peak shaving? É basicamente a redução da demanda num horário de ponta, por exemplo. Então, esse horário em que você usaria, que a rede iria fornecer, por exemplo, à noite, né, no período noturno ali, que normalmente o horário de ponta ele é das 7 às varia, né? 6, 7, 8, até umas 9. Varia da região e varia da concessionária também. Só que nesse horário, normalmente, isso é muito característico de consumidores classe A, né, industriais, que aí você tem um valor mais caro que você paga nesse período. E aí, a bateria, por exemplo, você consegue carregá-la durante o dia e utilizar ela para descarregar à noite, aonde você tem a redução da demanda, né, que seria o peak shaving, e que você consegue fazer a economia nesse horário, entendeu? Aqui, gente, a gente tem um medidor. O medidor ele é um item obrigatório numa solução híbrida, tá? Por quê? Porque como eu comentei com vocês, a gente tem vários modos programáveis. Então, é sempre ideal que o sistema como um todo consiga entender o que você tem de energia injetando e consumindo da rede, né? O fluxo bidirecional nesse caso. Então, basicamente, as configurações da bateria elas são simples, tá? Aprimore, você precisa selecionar o modo de operação e, no caso, aquele parâmetro se você quer que ele comute ou não. E aí você pode ir definindo a carga e a descarga conforme você preferir, entendeu? Então é isso. É um contexto geral, assim, do, do nosso aplicativo Fuse. E assim, então, a gente conclui o nosso workshop do Sol à Luna. Queria muito agradecer a presença de todos vocês. Espero que esse conteúdo seja muito valioso para vocês no dia a dia, nos comissionamentos das baterias Huawei que vocês virão a fazer.
Queria dizer também que a Huawei, a HDT e a Maser acreditam muito que com treinamentos, passando todo o nosso conhecimento para vocês, a gente vai melhorar bastante a qualidade do nosso setor. Queria também dizer que para vocês que se inscreveram e participaram desse workshop, né, o passo a passo para a emissão do certificado de participação vai ir para o e-mail que vocês cadastraram no link. E agora chegou o momento da gente tirar todas as dúvidas que ainda restaram. A gente vai mandar aqui no chat o link para o Meet. A nossa conversa vai começar às 16h45, daqui a pouquinho, e eu espero todos vocês lá.